Fala, governante, sejam bem-vindos a essa aula, onde nós vamos agora, que a gente já entendeu quais são os elementos que compõem uma estrutura organizacional, agora a gente precisa escolher, gente, qual é a estrutura que você quer usar, né? Então é a hora da gente tomar a decisão. Qual é o formato? Gente, eu preciso lembrar vocês que a estrutura organizacional, ela é projetada, leia aí comigo, ela é projetada para ser definida como uma estratégia escolhida pela empresa, tá? Então faz parte da estratégia do seu negócio o modelo de estrutura que você vai usar, tá? Então ele tem que estar lá na sua estratégia. E o objetivo, o que é? É participar de uma organização ágil. Gente, todo mundo quer participar de uma empresa ágil. O que é ágil? Agilidade traz resultado, resposta, certo? Flexível e capaz de responder às demandas do ambiente que a gente está inserido. Se você escolher um nicho, aquele nicho vai te dar um ambiente. Então, uma estrutura muito rígida, ela pode não ser apropriada para o seu negócio, concorda? Então, por isso que você precisa entender diversos fatores condicionais que vão influenciar na estrutura da sua organização e vão determinar a forma que você vai desenhar todo esse processo. Então vamos entender alguns desses fatores, tá? Primeiro, o que a gente precisa entender o que é uma estrutura, tá? A relação entre a estrutura e a estratégia, gente, é extremamente relevante. A gente não pode deixar de considerar quando a gente vai definir os meios pela qual a gente vai trabalhar. Porque a gente precisa atingir o objetivo da nossa organização, concorda? Concorda comigo? Então o que a gente precisa entender? Que há dúvidas recorrentes sobre qual desses dois elementos deve vir primeiro, a estrutura ou a estratégia. Gente, esse é um tema, essa é uma pergunta muito recorrente de grandes players e empresários, principalmente para quem começou no digital. Sabe por quê? Porque o pessoal do digital, que eu faço parte hoje, a gente precisa de uma estrutura para trabalhar a nossa estratégia. E muita gente acha que é ao contrário. Eu preciso saber qual que é a estratégia. Vamos ver aqui comigo, ó. Segundo a perspectiva de Chandler, tá? Lá em 2010, a estrutura deve se adaptar à estratégia. Isso significa que cada estratégia definida é a estrutura organizacional projetada para dar o suporte para o seu negócio, para a implementação da sua estratégia. Nessa visão, a estrutura é considerada um meio para alcançar o objetivo estratégico, ok? Só que, no entanto, outros autores, por exemplo, como Vanderlei e Faria em 2012, argumentam que não é uma verdade absoluta. Vê comigo aí, ó. Eles afirmam que a estrutura e a estratégia podem se influenciar mutuamente. Gente, eu super concordo. Ou seja, a estrutura, ela pode se adaptar à estratégia, mas a estratégia ela pode ser construída com base na estrutura organizacional já existente. Uma vez, certo, que a estratégia é as decisões de acordo com a estrutura que eu tenho. E faz muito sentido isso, gente. Pensa comigo, tá? Se eu já tenho uma estrutura física, eu já tenho um local de trabalho. Se eu já tenho uma estrutura de pessoas, eu já tenho uma quantidade de pessoal que já trabalha comigo, e eu vou trabalhar a estratégia, você concorda que eu tenho que trabalhar a estratégia de acordo com a estrutura que eu tenho? Por exemplo, o Simpreenda, ele começou comigo e o Rodrigo, e eu precisava fazer funcionar. Então a estratégia do Simpreenda precisava ser trabalhado a partir de nós dois. Com a estrutura que eu tenho. Gente, tem uma frase que eu falo muito nas minhas lives e nas minhas aulas, que é do... Como que é o nome dele, Rodrigo? Cortella. Gente, Cortella fala muito. Você está fazendo o possível, você está fazendo o melhor. E é o melhor com o que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Isso é você trabalhar a estratégia de acordo com a sua estrutura. É puramente isso, tá? Por sua vez,
pode ser influenciada pelas decisões estratégicas também a estrutura. Por exemplo, tá? Eu tenho uma estratégia e eu tenho condição de criar a minha estrutura de acordo com a minha estratégia. Olha, eu vou precisar de 10 pessoas, eu vou precisar de um lugar de 200 metros quadrados. Ok, se você tem condição de criar a sua estratégia e trazer uma estrutura de acordo com a estratégia que você traçou, perfeito, melhor ainda. Mas uma coisa é fato, uma vai andar do lado da outra. A relação da estrutura e estratégia pode variar dependendo do contexto da organização. Depende do contexto que você está com a tua empresa e com o teu negócio. Da natureza da tua indústria, do porte do teu negócio e de outros fatores, certo? Como a maioria dos empreendedores começa com eu presa, não é com uma empresa, mas com eu presa, a empresa é só você, você vai ter que bolar uma estratégia de acordo com a estrutura que você tem. E tá tudo certo. O negócio vai criando corpo, o negócio vai criando forma. Aí sim, você começa a bolar a estratégia e aí a estrutura é secundária, porque daí você tem condições de você fazer a estrutura de acordo. Gente, uma coisa é fato, não existe uma abordagem única para isso, tá? Ela não é universal e aplicável, ela é, gente, de acordo com a relação que você está com o seu negócio, com a tua ideia, com a tua proposta de valor. Aí sim você adequa a estrutura e a estratégia. O que você precisa considerar é a dinâmica para cada contexto e para cada negócio, para cada projeto. Às vezes você já é uma empresa grande, você já tem um negócio grande, mas você quer lançar um novo produto ou uma outra empresa num outro nicho. Você vai usar a estrutura que você já tem? Não, Pri, não quero misturar. Já ouvi milhares de vezes isso. Grandes players, grandes empresários com um projeto incrível, mas ele não quer misturar as estações. Então ele vai começar numa estrutura menor aquele novo negócio. Tá bom? E tá tudo certo. O importante é você buscar a harmonia entre os dois assuntos que nós estamos tratando aqui, que é estrutura e estratégia, tá? E esses elementos organizacional tem que apoiar e facilitar o outro e não causar problema. Você como gestor, você como empreendedor, governante, vem comigo aqui. Você precisa entender que a tua estratégia tem que alimentar a tua estrutura e a tua estrutura precisa trabalhar para a sua estratégia, tá? E juntos tirar as limitações existentes para que você avance no seu objetivo. Vamos falar de tamanho? Gente, ao analisar a sua organização, se ela é de grande porte, se ela é tradicional, se ela tem bastante número de funcionários ou poucos, é comum você ter uma aderência ao processo mais tradicional, principalmente se ela é grande, se ela tem grandes números de funcionários, então você vai ir para o método mais tradicional, que é aquela cadeia de comando hierárquica, né? Eu tenho gerente, eu tenho gestor, eu tenho supervisor, aí eu tenho os meus colaboradores. Ok. Quando a gente vai considerar essa departamentalização, é sempre para uma empresa maior, mais estruturada. Agora, se eu tenho uma empresa menor, que sou eu e mais um, sou eu e mais dois, ou sou só eu, aí você vai para um achatado, gente, tá bom? Então você precisa refletir a sua necessidade de formalização de acordo com o teu negócio, tá? Então você deve garantir uma padronização de processo quando você tem uma cadeia maior. Mas, gente, uma coisa é fato. Você ainda é um empreendedor pequeno? Você tem uma equipe enxuta? Já começa a ir padronizando algumas coisas, tá? Como que eu geralmente faço isso? Ou como que eu geralmente eu falo para os meus mentorados? Pri, sou eu e mais um, sou eu e mais dois, eu sou só eu. Começa a departamentalizar por tempo, gestão de tempo, tá? Então, por exemplo, no período da manhã eu vou trabalhar mais com a parte administrativa, né? Vou cuidar de contratos, vou cuidar da parte mais de financeiro, essa parte mais administrativa do negócio. No período da tarde, você vai para a área de marketing comercial. É onde você vai vender, você vai planejar a área de estratégica. Então isso você precisa considerar muito,
Tá bom? À medida que a sua organização ela vai crescendo, ela vai se tornando mais imperativa, mais ajustada, mas se você começar desde já a departamentalizar a sua empresa, você vai ver que a sua empresa, a sua organização vai fluir melhor depois, ok? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, porque a gente precisa escolher isso também. Uma organização, ela converte insumos e produtos e serviços dependendo da tua abordagem de produção, concorda? É um produto que você produz? Então, o que você precisa? Buscar produzir em larga escala? Então você precisa adotar uma estrutura padronizada, ponto. É isso que você vai ter que fazer. Não tem como, você é produtor, você produz, você traz matéria-prima para dentro de casa e aí você vai produzir ali numa escala, ok? Então você vai ter que padronizar. Mas se você se dedica, né, à fabricação de produtos personalizados, você atende uma necessidade mais específica de uma clientela mais exigente, é algo, vamos dizer assim, mais artesanal, aí você já tem uma flexibilidade na sua estrutura. Você não precisa padronizar tanto. Olha como faz muito parte da tecnologia o que eu tô falando e dentro do modelo que você vai adotar, tá? O que é crucial você considerar? A análise das pessoas que vão compor a organização dentro dessas características. Conjunto de habilidades e necessidades para realizar o trabalho, a natureza da atividade e o conhecimento que ela tem vai afetar diretamente o teu produto, o teu serviço. Então, na hora de contratar, é em larga escala, então você tem uma padronização, ok, você não precisa trazer pessoas com a competência lá em cima, porque você tem um padrão para seguir, ela vai seguir. Agora, se é algo mais artesanal, é algo mais direcionado, aí você precisa pensar nas competências dessas pessoas que você precisa trazer, tá? Aí nós vamos pensar em ambiente, gente. O nível de influência do seu ambiente, o que ele vai fazer? Ele vai intensificar ou não a produtividade. Então o design da sua estrutura afeta diretamente a tua produção, tá? Uma vez, gente, que você precisa acompanhar a dinâmica do teu negócio. Organizações que operam num ambiente mais estável tendem a optar por estruturas mais tradicionais, não tem como, né? Enquanto aqueles que operam em ambientes mais dinâmicos, né, todo mundo conversando entre si, algo mais descentralizado, né, com alta competitividade, precisam adotar ambientes mais flexíveis e mais dinâmicos também, porque eu preciso ver todo mundo. Se eu tenho, né, aquele regime mais fechado, mais tradicional, onde eu tenho muito departamentalizado, eu tenho que criar ambiente para cada departamento. Então o financeiro vai ficar ali, o jurídico vai ficar ali, o comercial vai ficar aqui. Então eu preciso ter esse sistema mais tradicional. Agora, se eu trabalho na agilidade, onde a minha equipe é multidisciplinar, eu posso ter um ambiente mais aberto, mais dinâmico. E isso influencia sim. Gente, é impossível você ter um ambiente, uma equipe multidisciplinar em ambientes onde um tá num ponto, o outro tá no outro canto, não dá. Então o ambiente ele interfere diretamente na produtividade, de acordo com o seu nicho, com o teu mercado, tá? Então a forma de interagir, ele vai desempenhar um papel fundamental, tá? Na experiência do seu colaborador e na entrega também. Porque ele vai entregar aquilo que ele faz. Concorda? Se eu quero um ambiente, eu vendo um produto dinâmico, mas eu enclausuro todo mundo, na hora de vender, gente, você não vai entregar um produto dinâmico. Sinto muito, mas não vai rolar, tá? Então, essas estruturas tradicionais, elas operam no ambiente mais tradicional. Então, eu tenho um produto, conteúdo mais dinâmico, ele vai operar num ambiente mais dinâmico, tá? E a exigência, gente, é o mercado que tá ditando isso. Não sou eu que tô falando. Você vai perceber que hoje as empresas são muito mais abertas, tá bom? Então, esse assunto que eu queria tratar com vocês aqui, essa aula ela é bem rapidinha mesmo, ela é bem dinâmica porque são muito pontuais. Então, você precisa saber, tá? Escolher o seu ambiente de acordo com a sua tecnologia, de acordo com o seu tamanho e de acordo com a sua estrutura. Então, você vai escolher esses 4 fatores, sempre focando na sua estratégia e na sua estrutura. Ali, ó, lado a lado, caminhando juntinho, ok? Então eu te vejo na próxima aula, onde a gente vai tratar da evolução das estruturas. A gente precisa conhecer essa evolução, até para que a gente seja assertivo na nossa organização, tá? Te vejo na próxima aula, até já!